Olá, meu nome é Marcelo Vischer Martim e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho para você sobre a minha história e conectá-la com aquilo que eu faço profissionalmente. Se você é novo por aqui, talvez você fale, poxa, por que esse cara fala tanto de desenvolvimento humano, carreiras, vocação? O que isso tudo tem a ver com a própria vida dele? E é disso que eu quero falar hoje. Bom, pensando na minha carreira e futuro e na minha história, no meu passado, eu lembro que quando eu tinha lá pelos meus 6, 7 anos, eu gostava de ir para Catanduva, no interior de São Paulo, e lá me encontrava com os meus primos e eu brincava com eles de escola. Acredite ou não, eu colocava todos eles sentados nas suas devidas cadeiras e então pegava uma lousa antiga da minha avó e ensinava a eles qualquer coisa que eu tinha aprendido na escola na semana anterior. E enquanto muitos garotos gostavam de jogar bola ou brincar na rua, o Marcelo era diferente. Ele gostava de ensinar e ele se divertia ensinando. E entender essa diferença e essa maneira natural, espontânea de brincar ensinando, fez toda a diferença para eu definir minha carreira. Se você olhar para essa situação, você já pode pensar, o Marcelo gosta de pessoas, ele gosta de ensinar pessoas. E isso se tornou ainda mais expressado, muito mais nítido em mim quando meus pais me colocaram numa escola de filosofia e metodologia socioconstrutivista. Nessa escola não existe hierarquia do saber. O professor e o aluno, eles estão juntos trocando informações e aprendendo. Essa escola é movida por projetos na prática, hands-on, em que você faz uma feira cultural. Nunca vou me esquecer de uma feira. Nós estávamos estudando em geografia as nações, os países, e então o professor fez uma feira das nações. E aí eu, Marcelo, fiquei responsável junto com um grupo para falar sobre os Estados Unidos. E você vai entender por que eu estou citando isso mais pra frente. Aguarda, segura aí, vem comigo. Nessa feira eu consegui montar um stand e colocar alguns objetos, né, no stand que representavam a nação americana. Então eu me lembro que eu trouxe uma miniatura de um McDonald's. Muito legal. Como se você entrasse em um quiosque do McDonald's, né? Como se você era uma miniatura de um quiosque do McDonald's. E tinha os lanchinhos, as batatinhas. E eu também fiz um mapa à mão do mundo, porque naquela época a gente fazia muito mapa, a gente desenhava muito mapa. E lá eu coloquei, em cada nação que a Coca-Cola estava presente, eu coloquei uma tampinha da Coca-Cola naquele mapa. E no final a pessoa que, enfim, passasse pelo nosso stand, pela nossa explicação, a gente dava uma batata Pringles para ela comer. Então a gente produzia uma experiência americana. E esse negócio de produzir uma experiência americana, para você explicar para a pessoa os conceitos, ou até mesmo a imigração dos americanos aqui para o Brasil, e em especial para Santa Bárbara do Oeste, cidade que eu resido hoje, fazia muito sentido para mim. E eu amava aquela metodologia de escola. Essa filosofia socioconstrutivista me ajudou, ou aperfeiçoou no Marcelo a sua inclinação para ciências humanas. Então, quando eu fui prestar vestibular, eu escolhi faculdade, o bacharel em Relações Internacionais. E isso era muito novo na época, mas eu era apaixonado por pessoas, culturas, países, geografia, história, português, inglês. E me parecia que essa faculdade, que esse curso Relações Internacionais, ele se encaixava perfeitamente em quem o Marcelo era. E eu simplesmente amei a faculdade.
Detalhe, eu nunca trabalhei com relações internacionais. Nunca. Eu já trabalhei com comércio exterior, mas não é relações internacionais. Depois disso, a faculdade ofereceu um programa de bidiplomação em que eu podia, com um pouquinho mais de tempo, me formar, me graduar também em ciências econômicas. E eu acabei escolhendo esse caminho. E, cara, as pessoas podem pensar ciências econômicas como uma ciência matemática e exata, mas ela não é, porque quando você pensa em instrumentos econômicos, macroeconômicos, você está pensando no bem-estar das pessoas. Então a faculdade que eu estudei tinha um viés heterodoxo e pensava a economia como ciências humanas, não dissociava a economia da sociedade das pessoas. Então a gente está falando de humanos, humanos que fazem transações comerciais, humanos que se relacionam entre si, que fazem paz e guerra. É claro que por detrás dos estados, mas todos esses temas me fascinam. Então eu sempre gostei das ciências humanas, eu sempre gostei de pensar o ser humano, eu sempre gostei de ensinar o ser humano, eu sempre gostei de pensar em tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Tive duas experiências corporativas bastante marcantes. Uma foi com, como eu falei, comércio exterior. Trabalhei com logística internacional. Nós fazíamos exportação dos produtos. Trabalhei numa empresa multinacional alemã, daqui da região metropolitana de Campinas, e nós enviávamos produtos para fora. Para os Estados Unidos era a linha que eu cuidava, então eu treinava bastante meu inglês e era a parte que eu mais gostava do trabalho. O meu relacionamento com o ambiente externo, perguntar sobre cultura, eu lembro de enviar um e-mail, falar sobre a quantidade de pistões que nós estávamos enviando, né, para os Estados Unidos, e embaixo, by the way, como está a temperatura hoje? Eu não conhecia a neve até então. Então, eu sabia que a pessoa quem iria receber os produtos estava num lugar de neve. Então poxa, como está a temperatura? Manda uma foto da neve. Então perceba os detalhes, como eles fazem a diferença, e eles vão ditando a maneira como a gente vai construindo a nossa vida, a nossa carreira e a nossa profissão. Mas eu também gostava do cliente interno, gostava de conversar com os meus colegas de trabalho, eu tinha muita amizade com eles, a ponto deles trazerem sempre um chocolate para mim deixar na minha mesa, ou me convidarem para almoçar em dia fora do trabalho. Então eu tinha muito relacionamento com o pessoal, com o cliente interno. E depois eu fui para uma outra experiência de trabalho dentro de uma empresa que tinha capital nacional e estrangeiro, uma joint venture, e eu fui trabalhar na área de vendas internacionais, e eu desenvolvi um mercado no Chile. E aí eu tive que treinar meu espanhol, uma língua que eu não tinha domínio, mas com bastante rapidez eu aprendi a falar. E detalhe, o espanhol não é uma língua fácil como muitos brasileiros pensam, porque embora existam algumas semelhanças com o português, ela tem uma estrutura gramatical bastante diferente e desafiadora. Mas eu comecei a falar espanhol e comecei a entender um pouco mais da cultura do Chile, entender o que eles gostam de comer, gostam de tomar, o que eles gostam de fazer no seu tempo livre. Entender que o espanhol no Chile é diferente do espanhol da Argentina, diferente do espanhol da Espanha, diferente do espanhol que é falado na América Central. Então, tudo isso foi me construindo como ser humano, esse interesse pelas pessoas, por entender as pessoas e também por desenvolver pessoas. E aí, então, no final de 2010 eu saí dessa empresa, né, e fui procurar um programa de trainee. E você que está me assistindo, provavelmente você sabe o que é um programa de trainee, mas se não, eu quero te explicar. Um programa que você tem uma aceleração de carreira. Você faz um job rotation, você passa por várias áreas da empresa, você desenvolve um projeto, e isso faz você se tornar um líder dentro daquela corporação. Então eu escolhi as empresas que eu queria,
Mas eu não podia ficar desempregado, então eu abri minha escola de inglês. Fui dar aula de inglês. E acredite você ou não, por que as pessoas me procuravam? Porque eu não era nativo. Se você pensar, poxa, eu quero fazer aula de inglês com nativo. Mas as pessoas me procuravam, muitas pessoas me procuravam. Eu sabia inglês e principalmente eu sabia ensinar. E as pessoas gostavam de ir na minha casa e eu abri a minha primeira sala foi na minha casa, na sacada da minha antiga casa. E as pessoas entravam, para subir para a sacada, elas entravam dentro da minha casa. Então percebe esse meu padrão natural de pensamento, sentimento e comportamento de inclusão. Perceba isso. Porque eu não tinha problema de colocar pessoas dentro da minha própria casa para eu poder dar aulas. E as pessoas iam lá para tomar café e para falar sobre as suas vidas, para terem insights sobre quem elas eram. No final daquele ano, eu estava com tanto aluno que eu desisti de todos os programas de trainee. E falei, vou trabalhar por mim mesmo. E comecei então a dar aulas, e muitas aulas. E naquele tempo eu também fazia terapia. E a minha psicoterapeuta, minha psicóloga virou para mim e falou assim, Marcelo, vejo uma tendência em você em trabalhar com desenvolvimento humano. E eu pensei, poxa, eu vou ter que voltar para a faculdade e fazer psicologia? Se bem que eu fiquei um pouco animado com isso, porque eu gosto de estudar. Faz 34 anos esse ano, em 2021, que o Marcelo está estudando, porque eu entrei na escola, gente, com 6 meses de idade. E aí eu pensei, bom, eu acho que será que eu fiz uma escolha profissional errada? Será que poxa, deveria ter feito psicologia, ou deveria me dedicar agora para psicologia? E aí o que aconteceu? Ela falou, não, faça um curso de coaching. Na época, ninguém falava sobre isso. Ou falava-se muito pouco sobre isso. Eu fiz uma pesquisa, fui coletando algumas informações, e aí eu entendi que uma instituição em específico seria bacana. E eu guardei o dinheiro, fiz o investimento, porque eu poderia aliar as duas profissões, né? Dar aula de inglês e trabalhar com gestão de pessoas. E cara, eu não gostei do curso que eu fiz. Por quê? Porque eu achei que por aquilo que eu tinha estudado, que era coaching, e aquilo que eles ofereceram como coaching, tinha uma diferença drástica, algo muito... uma coisa parecia que não correspondia à outra. Parecia algo não muito científico. E lembra, eu gosto de estudar, fiz 2 graduações, estou na escola há muito tempo. Eu acho que eu vou ficar na escola pro resto da minha vida. Mas eu falei, poxa, falta pesquisa, falta validação, faltava um monte de coisa. Mas eu fiz até o fim. E tudo aquilo que a gente não gosta, a gente pode usar depois. A gente pode ressignificar, né? Então eu não sou de desprezar, mas eu sou de fazer uma análise crítica. Eu fiz o curso, eu não gostei, e aí em 2013 eu conheci uma pessoa e ela me falou, Marcelo, você precisa conhecer uma ferramenta chamada Career Direct. Um nome difícil de falar, né? Para quem é daqui da região de Piracicaba, não muito, porque o R soa igual ele é em inglês, mas Career Direct. E aí eu fui e fiz a formação da ferramenta do teste psicométrico Career Direct. Esse teste faz uma análise da nossa personalidade, interesses, habilidades e valores e, junto com o seu consultor, você traça um plano de ação baseado nos resultados para o seu futuro. Quando eu fiz aquele curso, parece que caiu uma ficha, parece que os meus olhos se abriram, porque eu falei, era isso que eu estava procurando. E aí eu peguei toda a ferramenta que eu tinha aprendido naquele curso de coaching que eu não tinha gostado e comecei a conduzir as minhas consultorias de carreira baseadas no teste do Career Direct da minha forma, do meu jeito. E começou a dar muito certo. Muitas pessoas me procuraram na época para fazer a consultoria de carreiras Career Direct. Pode parecer algo subjetivo para você o que é isso, mas
Basicamente, você preenche uma avaliação de múltipla escolha online, em que você dividida nessas 4 etapas, 4 partes, 4 blocos, em que você vai ser o mais sincero possível com você mesmo, tirando todo tipo de análise, como, por exemplo, ser extrovertido é bom e ser introvertido é ruim, sabe esses tipos de preconceito que a gente geralmente tem? A gente tira isso de lado e a gente pensa em quem nós somos, e aí a gente preenche nesses 4 blocos, e aí essa ferramenta compila tudo em um relatório com mais de 33 páginas com informações e gráficos ao seu respeito. Personalidade é a maneira natural como você age e reage naturalmente. É a maneira de essência comportamental sua. É claro que os conceitos podem divergir em algum detalhe ou outro, mas essencialmente, como você age e reage naturalmente? Interesses, eles podem estar relacionados a interesses ocupacionais, ou seja, aquilo que brilha os nossos olhos, nós querendo, quando se trata de profissão, quando se trata de eu fazer alguma coisa que vai me render um dinheiro. Mas os interesses podem ser também interesses de atividade, ou seja, aquilo brilha os meus olhos mesmo se eu não ganhar dinheiro. Porque a vida não é feita só de trabalho, a vida é feita de hobby, a vida é feita de lazer. Então eu preciso colocar no meu planejamento de carreira, olha que legal, eu preciso colocar no meu planejamento de carreira um pouquinho sobre, eu preciso colocar na minha agenda diária, quando eu estou pensando no meu futuro, atividades de hobby e lazer. Mas daí eu preciso também olhar para as minhas habilidades, ou seja, aquilo que eu acredito que eu faço bem naturalmente. Essa não é uma análise fácil, se você for parar para pensar. Porque quando eu falo em habilidade, eu preciso me olhar no espelho. E muitas pessoas passaram por mim com seus gráficos e suas pontuações e seus índices baixíssimos, por conta de um problema de autoestima, por conta de não conseguir olhar para o espelho e falar, isso eu faço bem, isso eu não faço. E depois eu vou olhar os valores, e os valores são aquilo que dão sentido para a minha vida, significado para a minha vida. E o relatório traz um compilado de tudo isso. Então, você preenche online essa avaliação e depois a gente tem uma reunião de aproximadamente 1h30 em que a gente conversa sobre todos esses 4 pilares e a gente juntos constrói um plano de ação. E, gente, eu fiz muito. Não sei contar quantos até hoje eu fiz. Tanto é verdade, e tanto isso tem a ver com o Marcelo, que hoje eu sou um treinador de novos consultores da ferramenta. Hoje eu treino pessoas que também têm aptidão com pessoas e querem ver pessoas se desenvolvendo em suas carreiras. E aí eu comecei a me desenvolver como consultor de carreiras. Isso abriu portas para muitas palestras em escolas, em empresas, em organizações não governamentais, em igrejas. Eu comecei então a me especializar, a nichar a minha carreira nessa área de desenvolvimento humano. Me despertou para algo que eu nunca imaginaria que hoje eu estaria aqui contando e conversando com vocês sobre isso. Em 2016 eu participei e aí, enfim, o que aconteceu? Eu comecei a fazer muito Career Direct e eu pensei, poxa, eu preciso me aprimorar mais, preciso ter mais ferramenta no meu portfólio. E aí eu conheci, pesquisando sobre empresas sérias que produzem metodologia e ciência sobre desenvolvimento humano, eu conheci a Gallup. A Gallup é uma empresa norte-americana, um instituto de pesquisa americano, que tem escritórios por todo o mundo. E a Gallup trouxe essa luz no fim do túnel, ou trouxe a solução que eu estava procurando. Porque ela tem um programa de desenvolvimento de coach de pontos fortes. Ela tem um teste psicométrico chamado Clifton Strengths Finder. E nesse teste é um teste também de múltipla escolha, que você demora em torno de 1h, 1h30 para preencher. E nesse teste, você descobre os seus talentos. E talento para Gallup é um padrão natural de pensamento, sentimento e comportamento. Detalhe, gente, nenhum teste psicométrico ele é taxativo, ele diz que somos daquele jeito e ponto final.
Nós, às vezes, somos reducionistas e queremos ser muito simplistas em relação a conceitos. E aí a gente acaba aqui dizendo que tal pessoa tem a personalidade X ou o talento Y, ou seja, ela é aquilo. Não. As pessoas são pessoas, seres humanos são seres humanos. Por isso que o profissional que dirige, que conduz a leitura desse material, ele é muito importante, porque ele vai fazer essa conexão, essa ponte entre a pessoa e aquilo que está no papel, aquilo que foi mapeado, né, pelo teste. Mas eu conheci a Gallup, fiz o teste do StrengthsFinder. E quando eu fiz o teste, recebi o resultado, disse, meu Deus, eu sou aquilo mesmo. O meu primeiro talento, lembrando, o meu natural, meu padrão natural de pensamento, sentimento e comportamento é o carisma. Eu gosto de conectar com pessoas, eu gosto de variedade de pessoas, eu gosto de entrar no meio da multidão, eu não tenho problema de entrar num grupo social que eu não conheço. Geralmente sou entusiasta, eu quebro o gelo, né? Então eu comecei a ganhar nomenclatura para algumas coisas que eu naturalmente fazia, mas não sabia exatamente o que era. E eu lembro que eu fiz não só o teste, como eu participei da primeira formação de coach de pontos fortes da Gallup aqui no Brasil. E a minha mente, ela se ampliou num nível substancial. Por quê? Porque a Gallup, ela está há mais de 50 anos estudando o desenvolvimento humano, estudando o comportamento das pessoas dentro das instituições e das empresas, estudando como é que a gente pode conectar os indivíduos entre si para que eles possam produzir de forma mais efetiva. E ela lançou uma fórmula que diz que quando eu tenho um talento, um padrão natural de pensamento, sentimento e comportamento, e eu invisto, né, eu multiplico ao investimento de tempo para desenvolver esse talento, eu tenho um ponto forte. E o ponto forte é eu desempenhar a minha atividade de modo quase perfeito. E ela embasa tudo em pesquisa. Ela fala que quando eu utilizo a abordagem dos talentos, invisto tempo, eu transformo em um ponto forte, e esse ponto forte me faz trabalhar de forma quase que perfeita. É o que a gente chama de estado de flow. Estado de flow é, eu tenho alta produtividade com baixo gasto de energia. Então, tudo aquilo fez muito sentido para mim. Depois eu me dediquei a um programa de mestrado nos Estados Unidos. Eu me casei e com minha esposa nós nos mudamos para os Estados Unidos. E eu me dediquei num programa de mestrado onde o tema da minha pesquisa é como é que o desenvolvimento humano pode alavancar economias de países em desenvolvimento. Como é que o desenvolvimento humano pode desenvolver comunidades em países em desenvolvimento como o Brasil. E nós moramos lá na América por 3 anos e aqui estou eu de volta no Brasil, querendo utilizar todas essas ferramentas para fazer com que as pessoas não apenas se sintam realizadas profissionalmente ou em suas carreiras. Eu não quero aqui que você se sinta bem consigo mesmo apenas, mas eu quero que você, se sentindo bem com você mesmo, você possa fazer o bem para o seu próximo. Que você possa fazer o bem para a comunidade que você está inserido. Então imagina só, se você descobre num programa de desenvolvimento humano que você tem uma tendência empreendedora e você abre um negócio, o seu negócio não vai ser bom apenas para você, mas ele vai gerar emprego e renda para outras pessoas. Isso sem contar a solução que você vai apresentar para uma demanda e um problema do mundo. Então, meu desejo, meu anseio, o meu objetivo como um consultor de desenvolvimento humano é trazer para a pessoa um autoconhecimento de si, um planejamento da sua carreira e do seu futuro, para que ela possa, dentro da sua comunidade, fazer o bem para o maior número de pessoas possíveis. Às vezes a gente olha para o noticiário, para as notícias, para aquilo que está acontecendo no mundo, isso traz um desespero para nós.
mas a gente precisa se conhecer e a partir da perspectiva de que eu posso fazer alguma coisa, posso contribuir com alguma coisa, posso mudar alguma coisa, a partir dessa perspectiva a gente se lançar, fazer o bem pra gente, fazer o bem para a comunidade, fazer o bem para o meio ambiente. A gente precisa cuidar desse meio ambiente se é que a gente quer que os nossos filhos, netos e bisnetos tenham um lugar bacana para viver. Então o meu trabalho, ele é holístico, ele olha de forma bastante completa, no sentido de total, no sentido de eu não departamentalizo as pessoas. Não existe o Marcelo profissional, pessoal e o Marcelo com a família ou o Marcelo com os amigos. Não, o Marcelo é o Marcelo. Eu gosto de trazer essa visão holística para os meus clientes, porque eu quero que eles pensem que eles são eles e devem ser eles o tempo todo. Então eu penso que, se você souber quem é você, em que sentido? No sentido das suas características. E aí você planejar o seu futuro, planejar a sua carreira, planejar o amanhã, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa mais plena, mais leve, mais feliz, mais relacional, mais sensível àquilo que tem acontecido, àquilo que está acontecendo com você e com as pessoas à sua volta. Você percebe a conexão entre o Marcelo criança, professor, dentro de uma escola em que prezava pela troca de informação como modelo de aprendizado, dentro da faculdade de humanas, entendendo que as pessoas são diferentes, plurais e que elas precisam ser respeitadas, conhecendo de forma prática culturas diferentes dentro do mundo corporativo, dando aula de inglês, porém ouvindo o coração daqueles que eram meus clientes e depois ajudando e contribuindo pessoas a planejarem o seu futuro baseado em quem elas são, no seu design único, de maneira que elas possam ter esperança para produzir um futuro melhor, não para si mesmo apenas, mas para a comunidade que elas estão inseridas. É desse tipo de projeto que eu falo por aqui, que eu compartilho conteúdo por aqui, que eu vou lançar muita informação por aqui e que eu quero convidar você para participar comigo. Seja bem-vindo.